Olá, pessoal. Bem-vindos aí à nossa aula sobre índices de vegetação. Essa é uma aula bem bacana. A gente vai aprender como calcular alguns índices de vegetação aqui dentro do R, a partir das nossas imagens rasters que a gente extraiu da área do nosso município ali de Botucatu. Tá, pessoal? Então, a gente vai ver 4 índices de vegetação: NDVI, razão simples, EVI e NDWI, que é o índice de água, tá? A gente vai aprender a fazer essas matemáticas de bando e vamos salvar esses rastros aqui para a gente começar nas próximas aulas a trabalhar com eles, beleza? Então, todo mundo ali, vamos abrir o R. Então, pessoal, estamos aqui dentro do R, nosso ambiente vazio, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos carregar os pacotes necessários para nossas análises, tá? Que a gente vai precisar, basicamente, do pacote raster, agora dessa vez, beleza? Carregamos os pacotes e aí vamos abrir o raster recortado para o município de Botucatu, tá? Que foi aquele que a gente recortou da última vez, beleza? Então, vou criar um objeto chamado IMG, que é a minha imagem. Vai ser um stack, tá? E aí eu vou procurar aqui em imagem recortada, tá? Que é a minha imagem recortada ali para Botucatu. Coisa importante, pessoal. Lembra que a gente comentou sobre os nomes? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar alterar os nomes, porque quando a gente observa, se a gente perguntar para o R quais são os nomes das bandas aqui na minha imagem, a gente vai ver que tem nomes de 1 a 9. Isso são os valores dados bandas, não é isso que a gente quer. Então, como a gente sabe a ordem das bandas e sabe qual banda era em cada um, a gente pode alterar, como a gente diz na mão, os nomes. E é isso que a gente vai fazer, para ficar tudo certinho, tá? Então, eu sei que a primeira é a banda 2, o segundo é a banda 3, a terceira é a banda 4 e assim por diante, tá? Então, vou dar uma colada. E beleza, ó. Então, sei que esses nomes são esses e vou mandar rodar. Se eu perguntar para o R de novo quais são os nomes do meu dado, esse IMG, ele vai ver que está certinho do jeito que a gente quer. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer só um teste aqui para a gente plotar a banda 8 para ver se está tudo certinho, tá? Então, vamos fazer um plot IMG banda 8. Não preciso botar em nível de cinza, eu quero só ver se ele está plotando certo, se é o meu resultado extraído, se eu não estou trabalhando com a imagem inteira ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, vemos aqui nossa banda 8, variando de 0 a 10 mil, tá bom? Então, recortada para o nosso município, valores mais altos aqui, provavelmente áreas de vegetação ou nuvens, não sei, com certeza. Mas, beleza. Então, agora vamos fazer a parte legal, que é o objetivo da nossa aula de hoje, que é calcular os índices de vegetação, né? Então, Dani, oi, Ju. antes de você entrar no cálculo dos índices, eu tenho uma dúvida barra curiosidade. Pode perguntar, eu Por falo. que você utilizou o stack para abrir a imagem e não o raster? Ah, boa pergunta, Ju. Quando a gente carrega só o raster, se ao invés de eu fazer isso aqui, eu fazer assim, por exemplo, eu fizer, o que ele vai me dar? Vai me dar uma banda única, ó. É um raster layer, uma de 9 bandas, mas ele me deu uma única banda, tá? Então, se eu fizer um plot, por exemplo, disso aqui, ele vai me dar um resultado único, que é a primeira banda, não todas as bandas ali dentro. Quando eu faço o stack e eu vejo o meu objeto, eu vejo aqui, é um raster stack, e ele tem 9 layers, ou seja, tem 9 bandas aqui dentro. Eu tenho uma outra opção, que é usar uma outra função que chama brick, tá? Se eu uso ela, vocês veem que ele cria um objeto raster brick e que tem basicamente o mesmo formato. A única diferença dele para o stack é que o stack ele não salva na memória esse objeto carregado. O stack deixa o caminho, ele fala para o R assim, olha, o meu raster está no caminho tal.
ou o meu stack está nos caminhos tais. Então, na hora que você for precisar dele, você vai ler. Mas enquanto você não lê, ele vai ficar ali esperando. O Brick não. O Brick deixa ler e deixa salvo na memória RAM. Então, essa diferença faz uma diferença grande se eu tiver muitos rastros carregados e eu precisar... porque cada vez que eu carrego dentro da memória do R, ele gasta a memória RAM. Então, se eu não tiver uma quantidade muito grande, isso pode ser um empecilho para algumas análises, tá, pessoal? Então, assim, se eu não precisar ficar carregando toda hora, usando toda hora a minha imagem, por exemplo, dentro do loop, eu uso o stack. Se eu estiver dentro de um looping, aí eu uso o brick. Beleza? Acho que ficou claro, Ju. O que você acha? Eu acho que sim. Então, para a gente ter todas as nossas bandas, as informações das nossas bandas, a gente precisa utilizar o stack. E isso vai facilitar na hora que a gente for fazer o cálculo dos índices e todas as nossas análises para frente. Exatamente. Então, agora a gente vai começar a parte de cálculo dos índices de vegetação, tá? Bem, pessoal, então vamos aqui começar com o nosso índice principal, né? Eu vou começar com o NDVI. Então, a gente vai calcular o NDVI. O NDVI é basicamente a diferença normalizada entre a faixa do infravermelho próximo e a faixa do vermelho, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, IMG... Opa, não mudei os nomes, hein? Porque a gente mudou o stack, né? Vou ter que rodar aqui de novo. Agora sim, bandas carregadas certinhas. Vou aqui, IMG. Aqui eu vou usar a banda 8A, centrada ali mais ou menos 850 nanômetros. Ela tem uma boa resposta para vegetação, bem diferenciada de outros tipos de alvo, como água ou solo exposto, tá? Menos a faixa do vermelho, que é a banda 4. E aí eu vou dividir pela faixa do infravermelho próximo, banda 8A, mais a faixa do vermelho. E aí eu vou ter o meu resultado do NDVI, tá, pessoal? Pode ser que demore um pouquinho. E aí, carregaram o nosso NDVI, nosso objeto foi criado. Posso fazer um plot aqui para vocês verem, ó. Se eu der um plot NDVI, a gente vai ver o NDVI aqui. Valores mais baixos aqui para a área de água, valores altos para a área de vegetação e valores medianos, entre 0, mais ou menos, para a área de solo exposto, etc. Tá? Beleza, mas se você perguntar, Daniel, esse dado é um raster sozinho. E se eu quiser colocar dentro dos layers do meu stack? Lembra que tinha 9 layers que a gente comentou ali em cima? A gente pode ver aqui, ó. IMG dimensões, né? 2.600 linhas e colunas, e 9 layers, quer dizer, 9 imagens aqui dentro do meu stack. Eu quero adicionar meus outros índices aqui dentro. Como é que eu faço, Daniel? Bem simples. Adicionando os dados de NDVI no stack, tá? Então, basicamente, IMG NDVI é igual NDVI, que é a minha conta. Adicionou. Eu posso conferir dando um names e IMG. E aí eu vejo que ele está aqui, tá? Então, pessoal, vejam que ele colocou o cifrão e NDVI, que ele quer que a nossa próxima layer chame NDVI. Então, esse atributo ele não existia e ele vai passar a existir recebendo os valores do NDVI que a gente calculou anteriormente. Exatamente. E aí, como a Ju falou, eu não preciso mais daquele objeto NDVI, vou remover ele para economizar espaço na minha memória. Agora, e aí você fala, Daniel, eu queria calcular outros índices de vegetação, como eu faço? Bem, primeiro a gente tem que pedir ajuda para a Ju, que ela lembra as fórmulas, e a gente não lembra, né? Então, pessoal, o primeiro que a gente viu na parte teórica foi o índice de razão simples, que ele foi o primeiro desenvolvido para explorar essa diferença que a gente viu que é muito grande entre a reflectância do infravermelho próximo pela reflectância do vermelho. Então, ele vai ser o segundo, né, que a gente vai fazer. O NDVI surgiu justamente para normalizar esses valores que foram obtidos pelo índice de razão simples. Então, ele é a razão entre o infravermelho próximo, que é a banda 8, dividido pela banda do vermelho, que é a banda 4. Então, é bem simples para a gente calcular.
Ó, vejam que o Dani já está adicionando ele direto no stack, ó. Ele já colocou o cifrão para a gente não precisar ficar fazendo as coisas duas vezes. Então, a gente pode fazer dessa forma também. Qual era o outro, Ju? O outro é o EVI, que é o Índice de Vegetação Melhorado. Vamos ver se vocês estão lembrados lá da aula teórica. O EVI, ele foi desenvolvido por ele ser mais sensível às mudanças do dossel em comparação ao NDVI. E ele também é menos suscetível à saturação da biomassa, né? Então, quando a gente tem florestas muito densas, que tem uma alta concentração de biomassa, muitas vezes o NDVI não consegue captar, chega a um certo ponto que ele estabiliza, né? Ele satura e ele não capta tanto. Já o EVI, ele consegue captar melhor essas diferenças quando a gente tem altos valores de biomassa. No caso do EVI, a gente vai utilizar algumas constantes. Se vocês se lembram, a gente tem 3 constantes na forma do EVI, que é 2,5, 7,5 e 1. Nesse caso, a gente tem que lembrar que as imagens do Sentinel, elas vêm, como o Dani já mostrou para vocês, em números inteiros. Então, os valores, eles são multiplicados por 10.000. Só que como nós vamos utilizar as constantes na nossa equação, a gente precisa padronizar esses valores. Então, a gente precisa utilizar os valores dos pixels em reflectância de superfície. Então, a gente vai precisar dividir os valores por 10.000. Mas a gente vai fazer isso com calma para vocês entenderem. Uhum. Então, vamos lá, Dani. Ó. Qual é a fórmula do EVI, Ju? 2,5. 2,5. Que multiplica. Aí você abre 2 parênteses. Opa, 2 parênteses. Parênteses. A banda do infravermelho próximo. Uhum. Banda 8. Que é a 8. Menos a banda 4, que é a do vermelho. Isso. Dividido por 10.000 para a gente normalizar os dados. Exatamente, hein, gente? Não pode esquecer disso. Não pode esquecer, senão vai dar um valor muito zoado, viu? Ou a gente pode também multiplicar as constantes por 10.000, mas a gente prefere manter os dados em reflectância de superfície e dividir tudo por 10.000. Tudo isso dividido pela banda do infravermelho, que é a 8, mais 6, que multiplica a banda do vermelho, 4. Opa! Isso, menos 7,5. Menos 7,5. Opa! 7,5. Peraí que você está digitando lá na frente. Digitei errado. 7,5. É que multiplica a banda do azul, banda 2, mais 1. Mais 1. Essa. Ah, tem coisa errada aqui, hein, gente? O que está errado? Nossa, verdade. Você está dividindo só a primeira, só a banda 8. Opa. As outras você não está dividindo. Esqueci, hein? Divido por 10.000. E aqui eu divido por 10.000 também. Opa. Divido por 10.000. E aí eu vou mandar rodar. Tudo dividido por 10.000, danana. Beleza. E agora tem um outro índice que a gente vai calcular também, pessoal. Que é o índice de água da diferença normalizada. Normalizada. Que é o NDWI. O NDWI, ele é usado, pessoal, para a gente conseguir separar bem áreas que são água de áreas que não são água, tá? Então, a gente vai adicionar ele aqui porque a gente sabe que tem algumas áreas de água e a gente quer separar direitinho, beleza? Então, ele é basicamente a diferença entre a banda 3 pela banda do SUIR, ou seja, do infravermelho médio. Aqui, no caso, vou usar a banda 12, tá? É a diferença normalizada disso aqui. Opa. E aí é só dividir pela soma desses dois valores. Então, a gente calculou, pessoal, ó, NDVI, Simple Ratio, EVI e NDWI. Então, o que a gente vai fazer agora, para vocês darem uma olhadinha e poder visualizar, né, que eu acho que é o mais interessante, vou fazer um plot aqui. Para isso, agora que calculamos os índices, a gente podemos
plotar eles, né? Então, para isso, para começar os plots, eu vou usar uma função do R que é para agrupar 4 plots diferentes no mesmo lugar. Então, lembra que a gente fez aquela hora par? Par mfrow igual C, 2, 2. C igual a... Isso aqui é para colocar as linhas e colunas que eu quero. Então, eu quero 2 linhas e 2 colunas, tá? Se eu quisesse, por exemplo, uma linha e 2 colunas, 1,2. Beleza? E aí eu vou plotar meu NDVI, tá? E eu quero que as cores variam igual a gente fez lá em níveis de cinza, lembra? Gray de 0 em 100 níveis de cinza, né? No caso, 100. E eu quero que o nome desse meu plot seja NDVI, tá? E aí eu repito isso, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para os meus outros 3 índices. Então, é o meu Simple Ratio, o meu EVI e o meu NDWI, tá? Ah, tem que mudar o nome aqui, hein? SR de Simple Ratio, EVI e NDWI. E aí eu posso selecionar todas essas linhas e dar um Run, tá, pessoal? Então, o que a gente pode observar aqui? A variação nesses índices para cada algum dos alvos. Vemos que o NDVI aqui em cima separa bastante bem áreas de água, áreas com provavelmente solo exposto, que a gente pode ver aqui, e áreas de plantação, ou de floresta, ou eucalipto, que são os valores com NDVI bem alto. Simple Ratio ele também destaca algumas razões, algumas variações, mas não tão bem quanto o NDVI. O EVI, a gente consegue ver algumas coisas bastante diferenciadas, principalmente aqui embaixo, que provavelmente são locais que o NDVI já saturou, mas o NVI ainda conseguiu pegar essa variação no vigor vegetativo. E o NDWI a gente consegue ver pequenas variações, pontinhos brancos, que são valores com provavelmente represas, águas, e a nossa represa aqui em cima também, tá, pessoal? A gente pode, se a gente quiser, fazer um plot menor, para a gente conseguir ver com uma clareza maior. Então, vamos fazer só o NDVI e o NDWI, tá? Então, em vez de 2 e 2, né, eu quero só plotar 2 gráficos aqui na mesma linha. Tá? Então, NDVI e NDWI. Bem, pessoal, então agora a gente pode plotar esses dois juntos, o NDVI e o NDWI. Então, a gente consegue ver aqui que legal que eles ficam. A gente consegue ver a diferença entre os dois. Valores maiores de NDWI aqui, ó, em locais que são água, tá? E valores altíssimos, bem altos de NDVI, onde tem muita área de vegetação. Legal, pessoal? Então, agora a gente viu como plotar eles. Vamos salvar o arquivo TIFF. Tá? Então, funçãozinha right raster simples, tá? Então, x é igual à minha imagem e file name igual. Eu quero salvar lá naquela nossa pasta imagens, imagem recortada. E vou salvar essa imagem como botucatu com índices.tif, tá? Então, ele vai salvar essa imagem. E eu quero também, pessoal, depois que eu rodar isso aqui, salvar as minhas imagens com os nomes. Por quê? Porque se eu abrir isso aqui depois, eu preciso que os nomes, eu preciso saber os nomes das bandas em cada posição certinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada nomes_ing e ela vai ser igual a names da minha imagem. Se eu der um run e der um print nela aqui, né? A gente vai ver que ele mostra pra gente as bandas, né, que a gente deu o nome antes, e os valores, o nome dos índices. Isso aqui é interessante para depois, se a gente passar isso para alguém, por exemplo, a pessoa saber quais bandas são, tá? E eu vou salvar usando uma função write_csv. Então, x é igual a nomes, img, e file igual, eu quero salvar lá no meu imagens recortadas, imagem recortada, tá? E nomes bancos. E aí, eu salvei o meu arquivo. Tá, pessoal?
Bem, basicamente isso, nossa aula de agora, tá? Então, a gente viu aí como calcular os índices e depois como plotar eles aqui dentro do R e como salvar eles depois. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!